que foram muito especiais. E nós vamos estar vendo ali a fase inicial da vida deles. Porque estes homens também um dia foram crianças. Então, vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar fazendo a leitura neste verso do sábio, neste provérbio do sábio Salomão, Provérbios 22, 6. Eu acho que a maioria já conhece, até decor, mas nós vamos estar falando, vamos estar lendo a uma só voz, conforme está ali no Data Show. Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok? Eu vou estar pedindo para a irmã Vildete estarmos elevando a Deus uma oração, intercedendo pela mensagem, pelo decorrer do nosso. Oremos. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, por cada criança que passou um dia pela nossa vida e ainda os que estão passando, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos capacite, nos dê sabedoria para lidarmos com estas crianças. Usa, ó Deus, o Teu servo nesta hora, para que a mensagem venha de encontro aos nossos corações e as nossas necessidades. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. O tema da nossa meditação: 3 histórias com finais surpreendentes. 3 histórias com finais surpreendentes. É interessante, irmãos, que quando nós vemos um adulto, né? Quando a gente vê assim um adulto, um exemplo, né? O nosso presidente Lula, por exemplo, nossa presidente Dilma. Então a gente não imagina que essas pessoas um dia já foram crianças. Então a rainha Elizabeth, né? Completando 90 anos aí, um dia foi criança. E as 3 histórias, esses 3 personagens que nós vamos estar falando, conforme a gente vai discorrendo, os irmãos vão ver, foram grandes homens na história do povo de Deus, homens que mudaram a história do povo de Deus, mas que tiveram nascimentos miraculosos, que tiveram nascimentos por milagre de Deus. Deus interferiu na história da humanidade para que estes homens pudessem vir ao mundo. Então a primeira história, ela começa com uma personagem, uma mulher chamada Joquebede. Este nome está citado em Números, no capítulo 26, no verso 59. A história está narrada, eu queria até estar falando algo para os irmãos, são textos longos, né? Então aqui, por exemplo, a história do nascimento desse personagem encontra-se em Êxodo capítulo 2, do versos 1 até o 8. Então não dá para a gente ficar vendo, porque são vários versos. Eu deixei um papel com a irmã Lígia e eu gostaria que todos retirassem esse papel. Vai ser uma filipeta, mais ou menos assim, do tamanho aqui do boletim, assim, e que estarão os textos para que você leia na sua casa durante a semana. Então você vai lá, pega a sua Bíblia e você vai ler, ok? Então eu gostaria que todos retirassem, mas se você não quiser tirar, não tem problema. Mas quem quiser retirar,
por favor, procure a irmã Lígia, ela vai estar com as cópias, com as filipetas, e você poderá retirar, e durante a semana você poderá estar lendo as histórias que estão sendo contadas aqui. Então a história deste personagem começa com esta mulher, Joquebede. Havia uma circunstância, essa história encontra-se em Êxodo capítulo 2, dos versos 1 ao 8. Havia uma circunstância terrível, uma circunstância assustadora. A ordem de Faraó era para matar todo o filho homem que nascesse das hebreias. O povo de Israel estava ali escravo. O povo de Israel que havia chegado e que havia sido recebido pelos egípcios como irmãos, agora estavam escravizados. Quando alguém é escravo, queridos, a vida não tem valor algum. Não tem valor algum. Eu sei, eu espero que aqui não tenha, mas é tipo assim: a pessoa vai num pet shop aí da vida, compra um gatinho, um cachorrinho, e de repente aquele animalzinho fica doente, e ela leva, a pessoa, a gente leva ali, e ali a veterinária fala: olha, vai ficar R$1.000, ou então a gente vai ter que sacrificar. Aí a pessoa vai e toma a decisão: sacrifico, eu prefiro perder aí os R$80 que eu paguei pelo filhote, porque tem que gastar 1.000. Tem pessoas que fazem isso. Eu creio que aqui não tem. Primeiro porque a gente não precisa nem comprar, um cachorrinho, porque tem tantos por aí, um gatinho, Mas um escravo, ele era tratado dessa forma. O senhor ia ali numa praça e chegava lá, escolhia um ser humano. Quanto custa? R$200. Tá, eu vou levar. Botava a coleira e saía levando aquele ser humano. E chegava lá, se esse ser humano tentasse fugir ou fizesse qualquer coisa que desagradasse ao dono, ele simplesmente mandava matar, porque a vida não tem valor nenhum no sistema de escravidão. Nenhum. As pessoas são como objetos. Essa cadeira está aqui, daqui a um tempo a gente pode jogar lá fora. Assim eram tratados também os seres humanos. Então era uma circunstância terrível que o povo de Israel estava passando. Os descendentes de Jacó e de José que foram ali para o Egito. E Faraó percebeu que estavam nascendo muito mais meninos. Então ele deu uma ordem para a parteira. Olha a circunstância. Falou para as parteiras que iam lá aparar os bebês das hebreias: matem. Se for menina, deixe viver. Mas se for menino, sufoque ali na hora, mate. Mas as parteiras, apesar de serem egípcias, elas temeram a Deus e não cumpriram a ordem de Faraó. E Faraó, percebendo, chamou: escuta, vocês estão me traindo. Não é isso. É que antes da gente conseguir pegar o bebê para sufocar, a mãe já toma. Então a gente não está tendo tempo. Mas na verdade a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. Aí Faraó: é assim? Então tá bom, então vou dar um jeito melhor. E falou para o povo:
falou para todos os egípcios, todos: matem todos os meninos. Se você estiver passando numa casa, tiver um menino, pegue e jogue no rio Nilo. E fica lá olhando a criança se debatendo e afogar. Situação, né? Que circunstância. Nesse contexto, essa senhora Joquebede fica grávida. Aí a criança nasce. Vejam a coragem de Joquebede. Essa criança nasceu, ela olhou, viu que a criança era muito formosa, muito bonita. E ela teve a coragem de esconder essa criança. Escondeu. Mas chegou uma hora que não estava dando mais para esconder. Segundo a Bíblia, com 3 meses já não dava mais para esconder. Acho que é porque começava a chorar, né? Aí a criatividade, entrou a criatividade desta mãe. Mãe é assim mesmo, né? Quando oferece algum perigo, ela tem uma criatividade fora de série. Toda mãe é assim, graças a Deus. Aí o que ela fez? Ela pegou um cesto de vime. Aliás, é até engraçado, porque a gente costuma chamar aquele cesto, né, de carregar bebê, a gente costuma chamá-lo de Moisés, né? Mas na verdade o Moisés foi um cesto de vime. Vime é como se fosse aquele bambu que sai em tiras, né? Que normalmente, antigamente o pessoal usava para ir na feira comprar frutas, usava aquele cesto. E ela pegou um cesto como aquele e passou um tipo de piche para que ele ficasse impermeabilizado, ou seja, que não entrasse água. Aí ela foi, cumpriu a ordem de Faraó. O que é que Faraó havia mandado fazer? Jogar no rio, não foi? Ela colocou o bebê ali dentro do cesto. Na hora, ela colocou ali o bebê dentro do cesto e colocou aquele bebê no rio Nilo. Ela cumpriu a ordem de Faraó. Só que Faraó mandou jogar sem o cesto, né? Mas ela jogou com o cesto. E pediu para a irmã de Moisés, para outra filha dela, ir olhar. Vai lá e olha o que vai acontecer com o seu irmão. Miriam. Lembra? Miriam, irmã de Moisés, que na travessia do Mar Vermelho comemorou, celebrou, chamou as mulheres para celebrar juntas o grande livramento que Deus havia dado. Mas foi impressionante a criatividade dessa Joquebede. E vejam a ação de Deus para interferir na história dessa criança. Primeiro, Deus não permitiu que a filha de Faraó tivesse filhos. Porque se ela já tivesse filhos, ela iria ignorar aquele pequeno que estava ali dentro de um cesto, no meio do rio, chorando. Que é esse menino? Vira o cesto. Eu já tenho filhos. Mas a ação de Deus fez com que ela não tivesse filhos. Ela não tinha filhos. A ação de Deus também conduziu o cesto em segurança até próximo da filha de Faraó. E como Deus quando Deus abençoa, Ele abençoa por inteiro. Deus não faz nada pela metade. Coloque isso no seu coração. Se você ainda não tem certeza, não, Senhor, eu queria fazer uma viagem, mas lá no meio do caminho aconteceu isso. Olha, se Deus fala, vai fazer essa viagem, que eu vou te abençoar, vai e volta em paz, porque não vai acontecer nada. E se acontecer, Deus vai interferir, porque Deus não faz a coisa pela metade. Deus, Ele faz completo. Tudo que Deus faz é completo.
Ok? Olha só, Deus abençoou Joquebede para que ela criasse o filho. A filha de Faraó entregou aquela criança. Olha, a mãe preparou o cesto, colocou no rio, pediu para a filha ficar olhando. A filha de Faraó pegou aquele cesto, percebeu que era um filho de hebreu, mas se encantou com a criança. E pegou aquela criança e falou para a mãe da criança: leva essa criança e cuide, mas vai ser meu filho. Final da história. Moisés, menino tirado do rio Nilo, foi usado por Deus para tirar o povo do cativeiro e conduzir o povo pelo deserto por 40 anos até chegarem à terra prometida. Um menino pequeno, com 3 a 4 meses, tirado do rio, foi usado por Deus, foi abençoado por Deus para mudar a história do povo de Israel. Naquele momento, a história do povo de Israel foi mudada, e começou lá, com a coragem, com a criatividade e com a ação de Deus. A nossa segunda história, essa é uma personagem que tem algumas irmãs aqui que tem o nome dela, Ana. A história encontra-se em 1 Samuel capítulo 1, dos versos 9 até o 28. Ana, ali no lar de Ana, Eucana era o nome de seu marido. A gente vê logo ali no verso número 1 de 1 Samuel. Só que Eucana tinha 2 mulheres. A outra se chamava Penina. Penina tinha vários filhos. Então moravam na mesma casa, no mesmo lar. Eucana, Ana, Penina e os filhos desta última. A condição que Ana vivia naquele momento: ela era a predileta, ela era a mais amada pelo marido, mas ela era estéril, não engravidava. E por isso, até hoje, uma mulher, quando é estéril, ela normalmente é zombada. E naquela época também. Então Penina e os filhos, por ciúmes até, zombavam de Ana. Aí, segundo a tradição, todo ano eles subiam para Jerusalém e lá apresentavam um sacrifício ao Senhor. Era anual, eles não tinham esse privilégio que nós temos de estar todas as quintas e todos os domingos. Aliás, se você não vem no culto de oração de quinta-feira, se você prefere ficar na sua casa ou arrumar outros afazeres, comece a vir cultuar a Deus, porque é muito bom. Ah, pastor, mas estava frio. Tá bom, então na sexta-feira você não foi trabalhar porque estava frio? Ou foi? Porque ninguém quer perder dia de serviço, né? Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, pode estar o trem em greve, né? A gente faz um sacrifício e vai trabalhar. Por quê? Porque senão no fim do mês vem faltando, né? Ah, mas e aqui, pastor, eu ganho o quê? O que a gente ganha ao vir aqui cultuar a Deus? Pois é, nada. Não é verdade? A gente entra, senta, ouve e sai. Culto de oração, por exemplo, a gente vem, ouve os irmãos, pede algumas coisas, vai embora e não acontece nada. Não é verdade?
Não. Não? Acontece alguma coisa na vida da gente? Amém. Então venha. Não fique na sua casa. Na época aqui de Ana, eles iam nas festas, ou então uma vez por ano, apresentar um sacrifício pelos pecados, apresentar ali o cordeiro, pelos pecados que eles haviam cometido. Deus naquela época apresentava-se em um lugar, dentro do templo, lá no interior, com uma cortina de véu muito, mas muito grossa, que era o Santo dos Santos. Ali, naquele local, ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote. E mesmo o sumo sacerdote, ele passava por um período de purificação, tinha todo um processo para ele chegar lá. Isso nós vamos ver aí no nosso terceiro personagem. Mas sabe, queridos, Ana chegou ali com oração, voto e esperança. E nessa oração, ela apresentou assim a Deus amargura e choro. Ela estava com o coração tremendamente amargurado. E ela abriu o seu coração ali, aos prantos, chorando, pedindo para Deus um milagre. Ela derramou a sua alma. E ela fez um voto ali: Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, eu hei de consagrar esse menino todos os dias da vida dele para o Senhor. Interessante, né? Ela queria tanto ter um filho, e falou que se ela tivesse esse filho, ela iria lá entregar para o sacerdote. Ela mesma não iria criar, não iria ter a companhia deste filho. Esse foi o voto dela. E ela estava assim numa amargura, num derramamento tão grande, que o sacerdote chegou até ela. Isso tudo você encontra no texto que você vai ler. O sacerdote chegou até ela: mulher, não é possível, uma hora dessa você já está embriagada. Porque ela estava falando com o coração, segundo o que a Bíblia diz. E ela mexia apenas a boca. Agora vejam só que interessante, queridos. Ela estava com o coração tão quebrantado que ela respondeu com amor e respeito: não, meu Senhor, eu não estou embriagado. Eu apenas estou derramando ao Senhor o meu coração. É isso que produz um coração quebrantado. Infelizmente é isso que tem faltado no meio do povo de Deus. Corações quebrantados. Porque mesmo num culto, muitas vezes a gente está com o coração tão duro que quando alguém fala, quando alguém olha, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente já se arma. Mas quando nós estamos com o coração quebrantado, nós tratamos as pessoas com amor e com respeito. A exemplo de Ana fez aqui: não, meu Senhor, eu não estou embriagado, eu apenas estou derramando o meu coração aos pés do Senhor. E aí entra a ação de Deus. Imediatamente o sacerdote fala: assim diz o Senhor. Não eram palavras dele, mas ele diz: o Senhor ouviu e vai atender a sua bênção. Ele já conforta o coração de Ana. Está ali no capítulo 1, verso 17, 1 Samuel.
e até o seu semblante mudou. Ela acreditou. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, queridos. Deus honrou aquela serva que se derramou aos pés do Senhor. Você já experimentou fazer isso? Se derramar aos pés do Senhor? Colocar assim, abrir o seu coração de tal maneira que você ouve a voz de Deus ao vivo, a cores, ali no seu coração. Se você não experimentou, meus amados, minhas queridas, você está perdendo oportunidades únicas na sua vida. Experimente um dia fazer isso. Um dia, pelo menos. Eu gostaria que você fizesse isso continuamente. Mas eu te desafio a fazer pelo menos uma vez. Derrame-se aos pés do Senhor. E ouça a resposta que Deus tem para dar para você. É maravilhoso, queridos. Bem, a ação de Deus abriu a madre de Ana. Ela concebeu e deu a luz. E cumpriu a sua promessa. E como Deus é fiel, deu mais 5 filhos para ela. Não apenas atendeu aquela petição, mas Deus abençoou. Deus é maravilhoso. Ele abençoa, segundo o que o apóstolo Paulo fala, Ele é poderoso para te abençoar muito mais do que você possa imaginar. Basta que você tenha fé. Esse Deus maravilhoso. Final da história. Estamos falando de Samuel. Samuel, filho da esperança, foi sacerdote, profeta e o último juiz em Israel. Ele foi usado por Deus para ungir os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Foi o homem escolhido por Deus para iniciar uma nova fase na vida do povo de Israel. Então nós já vimos a história de 2 homens que tiveram nascimentos maravilhosos, que tiveram ali uma intervenção pessoal de Deus na vida deles, e que ao crescerem mudaram a vida, mudaram o rumo da história do povo de Deus. Nossa terceira e última história, Isabel. Hoje a irmã Isabel também. Isabel. Essa leitura encontra-se em Lucas no capítulo 1, versos 5 e 6, 24 e 25, e de 57 até o 60. Lucas capítulo 1, 5 e 6, 24 e 25, e de 57 a 60. A situação de Isabel. Isabel era esposa do sumo sacerdote Zacarias, conforme a gente pode ver ali no verso 5. Isabel era descendente direta de Arão, de Moisés, nosso primeiro personagem. Mas Isabel era estéril. E além de ser estéril, Isabel também era já de idade avançada. Então vejam só, olhem o contexto da situação de Isabel. Esposa de sumo sacerdote, era a pessoa mais importante naquele momento em Israel. Era descendente direto de Arão, de Moisés, de Miriam, mas já tinha a idade avançada e era estéril. Mas Isabel tinha um sonho íntimo. Ela sentia-se inferior. Por isso que ela
declara a Deus